quando Deus incute em nós a sua mente, a sua vontade, nós não temos mais o poder de resistir. Sabe por que não? Porque Ele nos convenceu de que Ele é o melhor para nós. Como é que eu, convencido de que Deus é o melhor para mim, vou resistir a Ele, resistir à sua vontade? Agora, a minha vontade se coaduna com a vontade de Deus, não porque Deus me violentou, mas porque Deus me convenceu de que a sua vontade é a melhor para mim. Ah, então quer dizer que Deus convenceu você, Paulo César, que a vontade dele é a melhor para você? Bacana, cara. Então eu acho que é por isso que Deus me predestinou para refutar você. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós continuamos a nossa saga de análise, das convicções calvinistas da TV Caminho Livre, e hoje nós vamos trabalhar dois tópicos extremamente interessantes a partir do livro Armínio e suas Declarações de Sentimentos, e hoje nós vamos falar da ideia da predestinação calvinista como sendo destrutiva à natureza da graça divina e à natureza do ministério evangélico, tá bom? Como eu falei para vocês, nesses vídeos nós estamos analisando um pouco essa noção da predestinação, que está na base das convicções calvinistas de uma forma geral. Todas as doutrinas da graça, toda a noção do monergismo, toda a visão calvinista da soberania de Deus estão contidas dentro da sua doutrina peculiar da predestinação, e a gente está se contrapondo a algumas das principais convicções calvinistas a respeito da doutrina da predestinação a partir do trabalho de Jacó Armínio, tá bom? Então vamos dar uma pensadinha agora na ideia do como que a predestinação é destrutiva à compreensão bíblica a respeito da natureza da graça. E o Jacó Armínio diz o seguinte: a doutrina calvinista da predestinação é contrária à natureza da graça divina. E na medida em que tal é possível, ela destrói a graça. Independente das desculpas sob as quais ela seja firmada, ela destrói a graça de três maneiras. Logo aqui na introdução, a gente já entende algumas coisas bastante interessantes. Não é que, de fato, a graça de Deus seja destruída. É que se a predestinação nos termos do calvinismo for uma doutrina correta, aí sim, tanto quanto seja possível, a natureza da graça divina está destruída. Por quê? Porque tal compreensão da predestinação é contrária à natureza da graça e a destrói pelo menos de três maneiras. E agora o Armínio vai começar a descrever estas três maneiras. Primeira delas: porque a graça está entrelaçada com a natureza da humanidade, de tal maneira a não destruir a liberdade da vontade, mas antes dar a ela uma direção adequada e corrigir sua depravação. Ela permite que a criatura realize ações de sua própria vontade. Em pleno contraste à doutrina calvinista da predestinação, apresenta um tipo de graça que impede e elimina o livre-arbítrio. Ok, então, primeiro ponto importante para Jacó Armínio, para contrapor a ideia da predestinação e colocá-la como destrutiva à natureza da graça, tem que ver com uma interessante relação entre graça e vida humana. Por que a gente tem vontade? Por que a gente tem, inclusive, liberdade de vontade? Por que a gente tem escolha? Por que a gente pode seguir numa direção adequada? Por que a gente pode ter uma depravação, importante, natural, a partir da queda sendo corrigida? Por que a gente pode realizar coisas da nossa própria vontade na realidade? Por graça. Então, a graça de Deus, tal qual a Bíblia a apresenta, está entrelaçada na experiência, na natureza, na vida, nas ações da humanidade. Sem graça não há vida, ok? E nós temos vida.
E, inclusive, no contexto da nossa depravação original, ou da nossa depravação total, ou da nossa natureza caída, inclusive é a própria graça que vai contrabalancear esta realidade que, de outra forma, de fato, nos tornaria absolutamente escravos do diabo e do pecado de forma irremediável, é porque a graça atua que tal não se concretiza nesses termos. Né? Naturalmente, a descrição da natureza humana ou da sua liberdade, ela sempre carrega um pouco dessa complexidade. Como pecadores, somos escravos do pecado, então, em tese, não temos liberdade. Entretanto, como objetos da graça de Deus, temos arbítrio liberto, pelo menos em certa medida, e temos então capacidade de escolha na realidade, de acordo com tudo aquilo que o Armínio está descrevendo aqui. Sim, de fato é complicado você fazer de alguma forma coexistirem duas retóricas a respeito da humanidade, falando da sua escravidão e da sua libertação. E aí, no final das contas, é escravo ou é liberto? E em certos pontos, como ainda somos pecadores, ainda permanecemos escravos, mas como já somos objetos da graça de Deus, já somos livres. E em que ponto cada pessoa, em cada momento da sua vida, manifesta maior ou menor liberdade do pecado pela graça de Deus, aí de fato é uma descrição aí da história e da experiência de cada qual em referência uns às histórias dos outros, né? Então, uma pessoa mais madura, que já passou por um processo de libertação, fé, batismo, arrependimento, tem uma maior liberdade do que alguém que ainda está escravizado na incredulidade, no vício, no pecado e servindo ao diabo. Beleza, isso é verdade. Entretanto, não quer dizer que a pessoa que está na condição de pecado e menor liberdade não seja objeto da graça. Assim como não é verdade que a pessoa que é objeto da graça deixa de ser pecadora em todos os sentidos e agora já não tem mais falta de liberdade alguma, por exemplo, né? Então, conquanto essas complexidades todas possam ser evocadas na discussão, o Jacó Armínio coloca uma questão absolutamente importante. A natureza da predestinação calvinista cria uma compreensão da realidade de tal modo que impede e elimina a liberdade da humanidade. Também é verdade que os calvinistas tentam se afastar um pouco desta polêmica que o Armínio aqui coloca, tentando criar distinções entre livre-arbítrio e livre-agência, e liberdade no que tange às questões de salvação, ou liberdade no que tange a questões mais secundárias do dia a dia e etc. Tá? Essas tentativas calvinistas, elas simplesmente tentam acrescentar mais um degrau de complexidade à discussão para que a gente se afaste de discutir o cerne do assunto. Seja como for, se no cerne da nossa realidade nós não temos liberdade ou livre-arbítrio ou livre-agência, qualquer um dos termos são intercambiáveis entre si, o fato é que a gente não pode nem ser culpado de pecado, porque se só pode pecar, se não tem outra alternativa além de pecar, não há liberdade, não há livre-arbítrio, etc., acabou a conversa, né? Não pode sequer haver culpa pelo pecado. E se não há liberdade, não há livre-arbítrio ou livre-agência, sequer há existência ou vida humana genuína, tá? Então, basicamente essa aí é a primeira das contraposições que o Armínio faz à noção da predestinação calvinista, porque ela se levanta contra a natureza bíblica da graça, né? E aí a gente pode trabalhar esse assunto, né, mais profundamente em outros contextos, mas até aqui está suficiente. Segundo ponto que o Armínio evoca. A representação da graça nas Escrituras a descreve como sendo capaz de ser resistida. Os coríntios são exortados a não a receberem em vão. É possível às criaturas evitarem dar consentimento a ela ou recusarem-se a cooperar com ela. Pelo contrário, a doutrina calvinista da predestinação assevera que a graça é uma forma, aliás, é uma força e operação irresistível. Então, nesse momento a gente vai abrir a Bíblia
pensando um pouquinho aqui alguns textos que o Jacó Armínio coloca na sua argumentação, e a gente vai pensar um pouco, inclusive, naquelas coisas que o Paulo César disse aí no pequeno trecho do vídeo que eu coloquei para vocês na introdução do material que você está vendo. Então, vamos lá. O Jacó Armínio diz que a Bíblia descreve a graça de Deus de forma diferente do que o calvinismo descreve. Então vamos lá, o calvinismo descreve a graça como a operação de uma força irresistível, que ninguém pode resistir. Então, tipo assim, se Deus der graça a você, você vai receber graça. Não tem outra conversa. Entretanto, Jacó Armínio evoca alguns textos bíblicos que dão uma direção um pouco contrária ao quadro da questão. O primeiro deles, Atos 7, verso 51. Ali é o sermão de Estevão, onde ele se volta lá aos judeus e diz para eles: vocês são homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Conquanto aqui o que se evoque seja o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo é o agente da obra da graça naquilo que ele é, o Paracletos deixado por Cristo para convencer, para transformar, para guiar a igreja e etc., né? Como Deus que é, como membro da Trindade, o Espírito Santo é o doador da graça de Deus. E aqui o próprio doador da graça está sendo resistido. E, inclusive, aqui o Estevão fala que alguns homens, ou esses homens aqui evocados, sempre resistem ao Espírito Santo, de maneira que se a ação do Espírito Santo, em termos de graça, fosse irresistível, o próprio texto aqui estaria evocando algo que seria essencialmente falso, mentiroso, porque a graça de Deus, a obra do Espírito, não poderia ser resistida. Segundo texto, 2 Coríntios 6, versículo 1. E aí aqui Paulo escreve o seguinte: e nós, na qualidade de cooperadores com Deus, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Toda a argumentação de Paulo no final do capítulo 5, no começo do capítulo 6 de 2 Coríntios, é uma linguagem profundamente sinergista, profundamente arminiana no ponto da cooperação, né? Inclusive ele fala, né, que ele tem o ministério da reconciliação e ele exorta para que as pessoas se reconciliem com Deus, e ele, na qualidade de cooperador com Deus, que ele exorta os coríntios a não receberem em vão a graça de Deus. Então, o que está pressuposto na ideia de Paulo aqui? É que a graça de Deus pode ser resistida. Se ela não pudesse, na mentalidade de Paulo, não faria nenhum sentido a exortação, né? Paulo não precisa exortar os coríntios, não bata asas e saia voando por aí, porque não pertence aos coríntios a opção de bater asas e sair voando por aí. Então Paulo não precisa gastar tempo exortando eles a não fazer o que é impossível ser feito. Então, quando Paulo os exorta a não receber a graça de Deus em vão, é porque a graça de Deus pode ser recebida em vão, tá bom? O que, inclusive, pode implicar em inúmeras questões. Receber a graça de Deus simplesmente exteriormente, não interiormente, simplesmente num primeiro momento e não num segundo momento. Então essa pessoa que não recebe a graça de forma verdadeira, profunda, perseverante e tudo mais, a recebe, mas a recebe em vão. Paulo, inclusive, aqui nem argumenta que, tipo assim, quem se desviar, ou quem não perseverar, ou quem se manter na superficialidade da relação com Deus não recebeu graça. Não, a ideia é, recebeu, mas recebeu em vão, tá bom? Isso é interessante, naturalmente as implicações por detrás da linguagem do apóstolo são bastante amplas e bastante interessantes. Depois, o Armínio ele evoca alguns outros textos da palavra de Deus. Vamos lá, Mateus 23, verso 37. Vamos dar uma olhadinha lá. Texto clássico para falar um pouco desse assunto de uma forma geral, e a Bíblia diz assim, Jesus falando, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados.
Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Aqui existe a noção de que a vontade de Deus pode ser resistida, a vontade de Deus como graça, né? Então, Deus quis reunir os filhos de Jerusalém como a galinha reúne os pintinhos, mas os filhos não quiseram, tá bom? Então, naturalmente, se torna aqui bem clara a noção da resistibilidade daquilo que Deus faz e daquilo que Deus quer como graça, né? Porque reunir os filhos de Israel é graça de Deus, né? Naturalmente. Outro texto interessante, Lucas 7, verso 30. Vamos dar uma olhadinha lá, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 30, diz assim: Mas os fariseus e intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele, né? Falando de João Batista. O texto é absolutamente forte, né? A linguagem profundamente interessante. Esses fariseus aí, eles rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus. Deus tinha o desígnio de que eles fossem batizados, mas eles rejeitaram esse desígnio, né? Batismo tem tudo a ver com graça, que inclusive tem tudo a ver com fé, com salvação, salvos pela graça mediante a fé, né? Essa é a salvação, e quem crer e for batizado será salvo. Então, ser batizado ou não está nesse contexto todo de graça, que inclusive pode ser resistida, até porque os fariseus aqui estão resistindo ao desígnio de Deus para com eles não sendo batizados, tá? E o último texto, Hebreus capítulo 12, versículo de número 15. E aí a palavra de Deus diz o seguinte: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, os hebreus estavam sendo exortados na palavra de exortação, que representa a própria carta, a não se afastarem da graça de Deus, a não se separarem da graça de Deus, implicando naturalmente que essa era uma possibilidade aberta para eles, de outra forma a exortação não faria sentido. Então vamos ver aqui que o Armínio disse sobre tudo isso, vamos repetir. A Bíblia descreve a graça como podendo ser resistida, recebida em vão, os homens podem evitar dar o consentimento à sua obra, podem se recusar a cooperar com ela, e etc. Essa é a visão bíblica da graça. Entretanto, qual é a visão calvinista da graça? Não, se Deus der graça, é irresistível. É basicamente como dizer assim, o fariseu não poderá resistir o desígnio de Deus para com ele. Os homens de dura cerviz não poderão resistir o Espírito Santo. Jerusalém vai ser, os filhos de Jerusalém vão ser reunidos porque Deus vai fazer e não tem como eles dizerem que não. Né? Tipo assim, se a graça de Deus for irresistível, naturalmente assim será. O que inclusive, assim seria, né? O que inclusive remonta a questões lá do Jardim do Éden, né? Se Deus tivesse dado uma graça irresistível para que Adão e Eva não pecassem, eles nunca teriam pecado. Justamente porque a graça pode ser resistida é que o próprio pecado existe, né? De outra forma, a única maneira do pecado existir é o pecado sendo da própria vontade de Deus, que nos remonta ao vídeo anterior que nós fizemos sobre como que a predestinação, nos moldes do entendimento calvinista, inclusive, destrói a própria noção bíblica de pecado, porque torna a ideia do pecado como a manifestação do decreto divino. Então, se Deus decretou o pecado, como é que ele agora pode falar mal daquilo que ele mesmo decretou, né? É tipo Deus falando mal de Deus, né? Esse é o Deus calvinista, né? O Deus incoerente, absurdo, abominável, mentiroso, falso, diabólico e tudo mais que vocês já sabem como é que funciona, né? Então, beleza. Terceiro ponto, segundo o qual, na visão do Jacó Armínio, a predestinação é destrutiva à natureza da graça. Ele diz assim: em consonância com a principal intenção e desígnio de Deus, a graça é favorável ao bem daquelas pessoas a quem ela é oferecida e por quem ela é recebida.
A doutrina calvinista da predestinação, contudo, traz juntamente consigo a afirmação de que a graça é oferecida ineficazmente a certas pessoas entre os réprobos. Então, o que Deus oferece às pessoas quando ele oferece graça? Ele oferece o bem, a salvação, Cristo, né, para o bem, né, daquela pessoa a quem a graça é direcionada e por quem a graça deve ser recebida. Mas se a visão calvinista estiver correta, Deus manda a gente pregar o evangelho para todo mundo, mas não quer a salvação de todo mundo. Então algumas pessoas ouvirão falar da graça, mas de uma forma ineficaz. É uma graça que elas ouvem falar a respeito, mas que não se dirige a elas. E isso destrói a natureza da graça, porque a essas pessoas a graça não é por exemplo assim, algo que flui da boa vontade de Deus para com a pessoa para a sua salvação. Se Deus não quer a salvação dessa pessoa, se destrói a própria ideia e a própria natureza da graça numa relação como essa. Então eu prego lá numa congregação com 200 pessoas. 100 pessoas Deus quer salvar, 100 ele não quer salvar. E eu prego graça para todas. Mas a graça vai alcançar só metade e não a outra metade. Porque Deus só quer o bem de uma metade. Deus não quer o bem da outra metade. Então, no caso da metade a quem Deus não quer salvar, a graça já não é mais essa boa vontade que se dirige à salvação para o bem daquela pessoa que está ouvindo aquela mensagem. Certo? Então, basicamente aqui se termina aí a questão das considerações do Jacó Armínio em relação à natureza da graça, como que a visão da predestinação calvinista destrói a natureza da graça. E aí eu volto para o próximo tópico, que fala que a predestinação é hostil ao ministério evangélico. Existem 5 tópicos aqui nessa sessão, eu vou ler apenas 2 para vocês. Os que quiserem ter uma visão mais completa, comprem, o link está na descrição do vídeo, aí vocês podem comprar o livro e ler o livro por completo, e aí vai fazer até bem para vocês, tá? Aí o que o Jacó Armínio diz aqui? Ele fala assim: através do esquema calvinista da predestinação, o ministério do Santo Evangelho tem sido corrompido como cheiro de morte para a maioria dos que ouvem o Evangelho. Realmente, de acordo com o desígnio primeiro e intenção precisa de Deus, o Evangelho se tornou mero instrumento de condenação, sem qualquer consideração da rebelião humana anterior. Então, o que o Jacó Armínio está dizendo nessa sessão? Ele está dizendo o seguinte, que além de destruir a natureza da graça, tal qual ela é descrita na Bíblia, também o esquema de predestinação calvinista destrói o ministério evangélico, é hostil ao ministério evangélico. Por quê? Porque, na verdade, se prega o evangelho para todas as pessoas, mas não é nem que Deus quer salvar a metade, Deus quer salvar a minoria, e a maioria se perde. Então, na pregação do evangelho, segundo os moldes do entendimento calvinista, o evangelho é mais cheiro de morte para morte do que cheiro de vida para vida. Porque se de fato o desígnio de Deus é que alguns se percam e outros sejam salvos, nos termos lá do entendimento calvinista de Romanos 9, o salvo é salvo sem consideração ao bem, e o perdido é perdido sem consideração ao mal. Lembra lá que para a eleição da graça prevalecer, Deus não levou em conta na vida dos gêmeos, Jacó e Esaú, nem o bem, nem o mal. Então Jacó se salva, ou é salvo, sem consideração a nenhum tipo de bem nele ou dele. Por isso a glória da salvação de Jacó é só de Deus. Parabéns a todos os envolvidos. Entretanto, quando chega na perdição, também a perdição acontece sem referência ao mal. E aí a culpa é única e exclusivamente de Deus. Parabéns novamente a todos os envolvidos. Então, o Jacó Armínio está pegando a lógica e a retórica calvinista e dizendo, se de fato é assim, o evangelho já não é mais a boa nova. Ele é inclusive mais uma má notícia do que uma boa notícia. Porque Deus já quer que algumas pessoas se percam
como um seu desígnio primeiro e uma intenção precisa, de maneira que a pregação do evangelho é simplesmente um instrumento de condenação para depois Deus poder chegar e dizer: não, você está no inferno sofrendo eternamente porque você rejeitou o evangelho, só para Deus ter uma desculpinha para tostar você no inferno por toda a eternidade, né? Parabéns ao Deus calvinista, né? É impossível encontrar um ser mais hipócrita na face do universo, né? Parabéns. Aí, por fim, o quinto tópico aqui desse ponto, ele diz assim: as implicações da compreensão calvinista da predestinação podem bem facilmente levar os pastores e mestres a se tornarem preguiçosos e negligentes no exercício do ministério. Essa doutrina insinua que a diligência do serviço de tais ministros não pode beneficiar ninguém a não ser os que já são escolhidos especificamente, que Deus desejou salvar, pois estes não podem positivamente ser condenados. Isso insinua ainda mais que sua negligência no ministério não seria danosa a ninguém, exceto aqueles a quem Deus absolutamente deseja que se percam. Estes, por necessidade, estão certamente perdidos. Quando a gente fala esse tipo de coisa para os calvinistas, eles geralmente têm uma reação engraçada. Eles dizem: nós não ensinamos isso, que o ministério é inútil, porque Deus estabeleceu os meios da salvação e o ministério é um dos meios da salvação. Beleza, mas não é esse o ponto que está sendo questionado. O ponto que está sendo questionado é o seguinte: se o ministro for um excelente pastor, pregar o evangelho com clareza e profundidade, quem vai ser beneficiado com esse evangelho pregado? É só quem já foi eleito lá na eternidade, E quem já foi eleito lá na eternidade não vai poder perder a sua eleição caso o pastor seja negligente, pregue uma heresia e fale bobagem, etc. Então, assim, né? O ministério que só pode beneficiar o eleito também não pode fazer o eleito se perder. E o contrário também é verdade. Se você for um baita pastor que prega o evangelho verdadeiro e você prega para a pessoa que não foi eleita, ela não vai se salvar nunca. Então, na verdade, se você for um bom pastor ou um mau pastor, pouco importa. O que importa é quem Deus escolheu, quem Deus não escolheu. Então, a implicação da doutrina calvinista, apesar deles não admitirem tal, é que não importa o ministério evangélico. O que importa é se Deus escolheu salvar ou não escolheu salvar. E ponto final. Aí, claro, os calvinistas podem dizer sim, de fato, que Deus estabeleceu os meios, mas é aquela coisa, né? Tudo é um grande teatro da predestinação divina, segundo o qual Deus obriga o pregador a pregar o evangelho verdadeiro, porque algum eleito vai ter que ouvir, vai ter que crer, vai ter que ser salvo. Ou, inclusive, Deus obriga o herege a pregar uma heresia, porque ele vai pregar pra gente não salva, e a pessoa, se for ouvir o verdadeiro evangelho e crer e for ser salva, é melhor já ouvir logo uma heresia, e aí crer na heresia, e depois Deus manda a pessoa pro inferno porque creu na heresia. Entende como que funciona? E é por causa dessas implicações irrefutáveis e inescapáveis que a predestinação, conforme a compreensão calvinista, é destrutiva à natureza da graça e ao ministério evangélico. E aí eu queria terminar comentando, à luz disso tudo, as frases do Paulo César no começo do vídeo que você viu nesse momento. Naturalmente, o Paulo César é um calvinista jovem, no ponto de há pouco tempo conhece e crê no calvinismo, e naturalmente ele ainda não compreende as profundas implicações das heresias que ele mesmo ensina. Então, veja as frases que ele usa e vamos trabalhar um pouco nesse contexto que a gente falou aqui. Quando Deus incute em nós a sua mente, a sua verdade, nós não temos mais poder para resistir. Por quê? Porque ele nos convenceu que ele é o melhor para nós. Não é porque ele nos violentou, é porque ele nos convenceu. Então vamos lá. Se de fato as coisas assim são, por que Deus não incute o evangelho lá no fariseu de Lucas capítulo 7? Porque daí o fariseu seria convencido e creria, seria batizado, teria seus pecados perdoados e iria para o céu junto com ele.
Então, na verdade, o que o Paulo César não compreende? É que, conquanto ele tente pintar a situação como que Deus é um cara bem respeitoso, porque ele convence, ele não violenta, no final das contas isso não funciona, porque Deus só convence alguns e não convence a todos. Mas Deus não é todo poderoso? Ele não podia convencer a todos? Claro que podia. Inclusive, o fato dele convencer alguns é testemunho de que ele pode convencer. Então, na verdade, ele não convenceu a todos porque ele não quer convencer a todos. E aí, não é só o ponto de que, por exemplo, Deus violenta a vontade do salvo para ele ser salvo. Não é nem só esse o problema. Vamos pensar que não, tá? Que Deus não violenta a vontade do salvo. Deus ele trata com muito carinho o salvo e aí convence o salvo, sem violência, tá bom? Maravilha, parabéns. Só que veja o outro lado da história. Para aquele que Deus não convence, Deus não é só violento. Deus é o pior demônio torturador que vai moer essa pessoa no inferno com uma dor horrível de fogo queimando que nunca apaga. E não é assim por zilhões de anos, né? Que seria pouco tempo, né? Comparado à eternidade. Tipo assim, zilhões de anos é uma medida de tempo. Se no final de zilhões de anos o sofrimento acabasse, beleza, chegou no fim e acabou. Mas quando você estiver sofrendo zilhões de anos no inferno pelo Deus que não violenta a vontade dos eleitos, tá? Você vai estar só no começo da tortura do inferno, tá bom? E esse é o Deus do calvinismo, mas fica tranquilo que ele não violenta a vontade de ninguém. O calvinismo da TV Caminho Imundo é uma piada. Ah, mas é uma piada de mau gosto.